Números capítulo 32. As tribos de Ruben e de Gade são as mais numerosas e rebanhos, viram que as terras de Jazar e Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Nirá, Esbom, Eleão, Seban, Ebon, Ebeon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. Acrescentaram-se: podemos contar com o favor de vocês, deixe que essa terra seja dada a estes teus servos como herança, não nos façam atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Porque vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei a Cades Barneia para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas a entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor acendeu naquele dia e ele fez este juramento: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito viverá. A terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefone, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. A geração daqueles que lhes tinham desagradado com o seu mau procedimento, e aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus antepassados, acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. De novo eles os abandonarão no deserto, e vocês serão o motivo da destruição de todo o povo. Então se aproximaram de Moisés e disseram: gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado, cidades para as nossas mulheres e para nossos filhos. Mas nós não armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas até que os tenham levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres e nossos filhos morarão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que a nossa herança nos seja dada do lado leste do Jordão. Disse-lhes Moisés: se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armados todos vocês atravessarem o Jordão, perante o Senhor até que ele tenha expulsado os seus inimigos da frente dele, e quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. Esta terra será a propriedade de vocês perante o Senhor. Mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Construam cidades para suas mulheres e crianças e currais para os seus rebanhos. Mas façam o que vocês prometeram. Então os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos como o meu Senhor ordena. Nossos filhos e nossas mulheres e todos os nossos rebanhos ficarão aqui na cidade de Gileade. Mas os seus servos, todos os homens, armados para a batalha, atravessarão
para lutar perante o Senhor, como o meu Senhor está dizendo. Moisés deu as seguintes instruções acerca deles ao sacerdote Eleazar, a Josué filho de Num, e ao chefe da família das tribos dos israelitas. Se os homens de Gade e de Ruben, todos eles armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês perante o Senhor, então, quando a terra for subjugada perante vocês, entregue-lhes como propriedade a terra de Gileade. Mas, se não atravessarem armados com vocês, terão que aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam aos seus servos: os seus servos farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão perante o Senhor e entraremos armados em Canaã. Mas a propriedade que receberemos como herança estará deste lado do Jordão. Então Moisés deu às tribos de Gade e a de Ruben e a metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus. A tribo de Gade construiu de Bom, Atarote, Aroé, Atarote, Sofã, Jassã, Gibeá, Bet-Nirã e Bet-Arã como cidades fortificadas, e fez currais para os seus rebanhos. E a tribo de Ruben reconstruiu Esbom, Elealde, Kiriate, bem como Nebo, Ebal, Meon. Esses nomes foram mudados, e Sibimã deu outros nomes a essas cidades. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e a expulsaram os amorreus que lá estavam. Então Moisés deu Gileade aos Maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados deles e o chamou Avote Jair. E Noba conquistou Kenate e os seus povoados e a chamou Noba, dando-lhe seu próprio nome. Números 33. Estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizando segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles por etapas. Os israelitas partiram de Ramsés. No 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios, enquanto estes se sepultavam o primeiro filho de cada um deles, que o Senhor matou. O Senhor impôs castigo aos seus deuses. Os israelitas partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Partiram em Etã para Pairote, a leste de Baal-Zephon, e acamparam perto de Migdol. Partiram de Pion-Airote e atravessaram o mar, chegando ao deserto, e depois de viajarem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mará. Partiram de Mara e foram para Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram no deserto de Sim e acamparam em Docã. Partiram de Docficã e acamparam em Alus. Partiram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote Hatavá. Partiram de Quibrote Hatavá e acamparam em
Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritmã. Partiram de Ritmã e acamparam em Raimon Pérez. Partiram de Raimon Pérez e acamparam em Líbnia. Partiram de Líbnia e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam em Monte Sefé. Partiram do Monte Sefé e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Tera. Partiram de Tera e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Mosorete. Partiram de Asmona e acamparam em Ben-Jacã. Partiram de Ben-Jacã e acamparam em Or-de-Gigade. Partiram de Or-de-Gigade e acamparam em Jotibata. Partiram de Jotibata e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu o Monte Or, onde morreu no primeiro dia do 5º mês do 40º ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu em Or. O rei cananeu de Arad, que vivia no Neguebe, na terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Eles partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punon. Partiram de Punon e acamparam em Obete. Partiram de Obete e acamparam em Ige-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ijim e acamparam em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nas campinas de Moabe, eles acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, e derrubem todos os altares idólatras deles. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. Distribuam a terra por sorteio, de acordo com os seus clãs. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior, e aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhes cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que num designe um líder de cada tribo para ajudar a distribuir a terra. Estes são os seus nomes: Caleb, filho de Jefoné,
da tribo de Judá, Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Simeão, Eliade, filho de Quizion, da tribo de Benjamim, Buqui, filho de Jogli, o líder da tribo de Dan, Raniel, filho de Efode, o líder da tribo de Manassés, o filho de José, Quemuel, filho de Sifitã, o líder da tribo de Efraim, o líder da tribo de Elifã, filho de Panaque, o líder da tribo de Zebulon, Paltiel, filho de Assã, o líder da tribo de Isacar, Aiude, filho de Selomi, o líder da tribo de Asser, Pedal, o filho de Amiúde, o líder da tribo de Naphtali. Foram esses os homens a quem o Senhor ordenou que distribuíssem a herança aos israelitas na terra de Canaã. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que a herança que possuem deem cidades para os levitas morarem, e deem-lhes também pastagens ao redor das cidades. Assim eles terão cidades para habitar, e pastagem para o gado, para os rebanhos e para todos os seus outros animais de criação. As pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderam para fora 450 metros, a partir do muro da cidade, do lado de fora da cidade. Meçam 900 metros para o lado leste, para o lado sul, para o lado oeste e para o lado norte, tendo a cidade no centro. Eles terão essa área para a pastagem das cidades. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Ao todo vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com as suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tomem muitas cidades da tribo que tem muitas, mas poucas da que tem poucas. Disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão e 3 do outro lado do Jordão, os estrangeiros que vivem entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Se um homem ferir alguém com um objeto de ferro, de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é necessário o assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. O vingador da vítima matará o assassino. Quando o encontrar, o matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente ou atirar alguma coisa contra ela, de modo que ela morra, ou se
com hostilidade e der-lhes um soco, provocando a sua morte, ele terá que ser executado. É assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou tirar alguma coisa contra ela, sem intenção ou sem vê-la, e deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la, e ela morrer, então, como não era sua inimiga, não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima, de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Contudo, o acusado sair dos limites da cidade de refúgio para onde fugiu, e o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Estas exigências legais serão para vocês e para as suas futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas, mas ninguém será executado mediante o depoimento apenas de uma testemunha. Não aceitará resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer. Certamente terá de ser executado. Não aceitem resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retornasse a vir em sua própria terra antes da morte do sacerdote. Não profane a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra onde vocês estão. Só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. Não contamine a terra onde vocês vivem e onde habito, pois eu sou o Senhor e habito entre os israelitas. Números 36. O chefe de família do clã de Gileade, filho de Maqui, neto de Manassés, que pertenciam aos clãs dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes dos chefes de famílias em Israel. Os descendentes de José foram falar e disseram: quando o Senhor ordenou ao meu senhor que por sorteio desse a terra como herança aos israelitas, ordenou que você desse a herança de nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Agora suponham que elas se casem com homens de outras tribos israelitas. Nesse caso, a herança delas será tirada da herança dos nossos antepassados? Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas: a tribo dos descendentes de José tem razão. É isto que o Senhor ordena. Quanto às filhas de Zelofeade, elas poderão casar-se
se unirem pelo casamento, e a propriedade dela será tirada da herança da tribo de nossos antepassados. Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas: a tribo dos descendentes de José tem razão. E isto que o Senhor ordena: quando as filhas de Zelofeade, elas poderão casar-se com quem lhes agradar, contando que se case dentro do clã da tribo de seu pai. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram de seus antepassados. Toda filha que herdar terras em qualquer lugar em herança tem de haver e haverá de herdar esta terra. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Malá, Tissã, Ogla, Milca, Noá, casaram-se com os primos paternos dentro dos clãs, os descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo de seu pai. São esses os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas por intermédio de Moisés nos acampamentos nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó.